Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero continuar aquela proposta de falar sobre o batismo no Espírito Santo. Naturalmente que eu não sou o dono da verdade, muito menos tenho a palavra final. Uma outra coisa que eu preciso dizer é que se você tem convicção de um batismo do Espírito Santo conforme a sua perspectiva, realmente não faz sentido dar continuidade a este vídeo. Porém, se você tem alguma dúvida, deseja aprender um pouco mais sobre a temática à luz da Bíblia, eu convido você a me acompanhar e a ler juntamente comigo, já que eu vou projetar os textos em tela, para que você possa fazer o acompanhamento da leitura e não apenas venha me ver e me escutar. Eu quero falar sobre as preliminares, porque João Batista foi a primeira pessoa a fazer expressamente a referência ao batismo no Espírito Santo e o fez justamente com a referência ao juízo de Deus. A gente pode ver isto no capítulo 1, este que já está sendo projetado, no versículo de número 31 até o 33. Eu vou ler apenas então 31, 33 para você se situar, que diz assim: E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Versículo 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo, conforme esta versão. Lemos o versículo 31 e, por fim, o verso 33. E isso para nós começarmos a conversar sobre o batismo no Espírito Santo. Um outro texto que a gente pode evocar nesse exato momento é o texto de Lucas, capítulo 3, versículo 16. Você também acompanhará a leitura quando Lucas registra da seguinte maneira o verso que está destacado. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A interpretação feita por João Batista do que ele chamou de batismo no Espírito Santo é que haveria uma imersão nele das pessoas que crescem e que essa imersão seria feita por Jesus como o agente. Jesus é o agente. A gente precisa lembrar que existe o agente, existe o elemento, no caso, o elemento seria o próprio Espírito, porque seria mergulhado ou imerso no Espírito, mas quem é que iria batizar? Segundo o evangelista João, ele vai mencionar que é Cristo Jesus. Vai apontar ou sinalizar para a pessoa bendita do Filho de Deus. Enquanto isto, outras pessoas estariam condenadas porque não demonstrariam frutos dignos de arrependimento e estariam sendo imersas no fogo do juízo de Deus. O batismo no Espírito Santo haveria de ser um evento em que iria assinalar a intervenção de Deus através do seu próprio filho Jesus, para a criação de uma nova ordem. Como assim? Com essa criação da nova ordem, haveria a separação de homens uns dos outros e em duas diferentes esferas, a saber, uns na esfera do reino de Deus, como salvos, transformados transformados não apenas na sua essência, mas, sobretudo, transformados em filhos de Deus, e os outros condenados na esfera da manifestação do juízo de Deus. E esse sentido está muito claro na figura de João Batista, quando ele utilizou uma ilustração da própria natureza e a dinâmica da atuação de Deus em batizar com o Espírito Santo e com fogo. A figura da pá, conforme a gente vê aqui no capítulo 3, vou me situar aqui no versículo 7, para que você possa ter uma noção, 3:17, melhor dizendo, 3:17.
nos diz assim: Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo do seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Observe que o trigo é uma figura para significar as pessoas aproveitáveis para Deus e seus propósitos. Aquelas que seriam salvas por Jesus, transformadas em filhos de Deus e que iam se integrar, né, no povo de Deus, ia fazer parte como integrante do povo do Deus eterno. Essas pessoas, como se faz com o trigo, seriam guardadas em um lugar próprio, dando a ideia de que Deus estaria assim acumulando, formando com elas o seu povo e a sua família, ou seja, o seu reino. As outras pessoas que são inúteis para Deus e seus propósitos, porque preferiram permanecer no pecado, na injustiça, na rebelião, seriam queimadas ou, dito de outra maneira, condenadas eternamente. A palha, portanto, é, vou aqui destacar esse agora, a gente já falou do trigo, a gente falou primeiramente do trigo, agora a palha, portanto, na verdade, é uma figura para significar as pessoas inúteis para Deus. E por isso mesmo elas são reservadas a queimar em fogo que nunca se apaga. Trata-se naturalmente de uma figura que é indiscutivelmente do juízo de Deus. Aliás, essa figura também se encontra na profecia sobre o derramamento do Espírito Santo em Joel 2. Eu vou ler aqui, vou fazer a projeção do texto. Joel, capítulo 2. Vou apenas no versículo 28, 30 e 31. 28, agora sim. Diz assim a palavra de Deus, vou tentar colocar no destaque. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. O 30 agora. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Por que que é importante a gente ler Mateus, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 1, Lucas, capítulo 3, né, que é o capítulo 3, juntamente com esse texto de Joel? Porque nos textos citados, percebe-se nitidamente as duas realidades. E quais são as duas realidades proferidas por João Batista? Primeiro, o batismo com o Espírito Santo e a submersão no fogo do juízo de Deus, definindo assim as duas esferas em que os homens passarão a eternidade, nas figuras do celeiro para o trigo, que são os salvos, e a fogueira para a palha, simbolizando aqui ou indicando os condenados. A gente precisa, então, chamar uma vez mais a atenção, porque a segunda pessoa no Novo Testamento que falou em batismo com o Espírito Santo foi Jesus. Primeiramente, ele prometeu aos seus discípulos que mandaria o outro Consolador, o qual ia exercer um tríplice ministério. O Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, guiaria os crentes em toda a verdade. Em terceiro lugar, glorificaria a Jesus, ouvindo dele e anunciando aos crentes. É o que a gente observa. Vou apenas deixar a projeção no capítulo de número 16 de João, Evangelho, portanto, do versículo 8 em diante, ó, do 8 até o 14. Até aqui, ó. Você pode fazer a leitura em sua própria Bíblia. É esse arremate todinho aqui
Vou então diminuir aqui a minha tela para que você possa, caso não tenha um exemplo de Bíblia em mãos, ao menos possa fazer a leitura. Dá uma pausa nesse vídeo, faça a leitura do 8 até o 14 e você tem condições agora de acompanhar o que está sendo dito e dessa forma você vai seguindo esse raciocínio, que é um raciocínio também escriturístico. A gente está acompanhando o que a Bíblia diz. Um outro texto que pode nos ajudar dentro dessa temática é Atos, capítulo 1. Vou ler apenas o versículo 4 e 5 para que você possa também se situar dentro do assunto. Deixo todos os versículos destacados e leio. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: Ele de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, aqui diz com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Quando João Batista se referiu a Jesus como aquele que haveria de batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele estava se dirigindo a uma multidão. Se você ler o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, que são os dois únicos que mencionam a expressão batismo no Espírito Santo e com fogo, você vai notar que o contexto mostra pessoas dentro de uma multidão. E dentro ou no meio de uma multidão, há pessoas o quê? Que vão crer e outros que vão descrer ou vão deixar de crer. Jesus, porém, e aqui fica muito evidente, nesse capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele se dirigiu apenas aos seus discípulos. E por isso mesmo, ele não faz nenhuma alusão ao batismo com fogo. Seria um esquecimento da parte de Jesus? Vez ou outra, eu tenho que fazer meus apontamentos, minhas anotações, porque senão eu esqueço. Eu quero falar uma coisa importante para até mesmo colocar no vídeo, para a gravação. E se eu deixo de anotar, eu perco, porque não chega na hora, eu não lembro. Mas Jesus não teve um esquecimento. Pelo contrário, ele estava se dirigindo somente aos seus discípulos e ele só vai utilizar a expressão batismo no Espírito. Ele não utiliza batismo no Espírito Santo e com fogo. Esse pormenor evidencia que o batismo com fogo é uma alusão ao juízo de Deus. É isto que a gente aprende. Quando em Mateus 3, versículo 11, e você vale a pena ler o versículo 12, porque é o contexto imediato, menciona fogo, trata-se de uma imersão no juízo de Deus. Já batismo no Espírito destina-se aos salvos, ou aos discípulos, ou ainda aos crentes, porque trata-se de um mergulho ou uma imersão no próprio Espírito Santo. Os discípulos não seriam imersos no fogo ou ainda no juízo eterno, não seriam imersos no fogo da ira de Deus. Esse juízo seria para os outros, que seriam colocados na outra esfera de existência. Os discípulos dariam início no mundo e ao que a gente chama de um novo ciclo histórico da igreja e da atuação salvadora do Evangelho. A partir do momento em que se cumprisse a promessa de Jesus, eles seriam reconhecidos e capacitados pelo Espírito Santo na qualidade de filhos de Deus e nomeados por Jesus para irem por todo o mundo e fazendo o quê? Discípulos, discípulos de Jesus. Vale a pena a gente ler o versículo 8, que está bem próximo daqui. Mas recebereis poder do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Essas passagens registram duas expressões diferentes, que vão designar um só e um mesmo evento histórico. O primeiro aspecto é que ser batizado no Espírito Santo, e o segundo, receber a virtude do Espírito. Ao receber o Espírito, as pessoas recebem esse poder espiritual e são imersas literalmente no mesmo Espírito. E quem é que batiza no Espírito? O próprio Jesus. A primeira, como a gente já falou, que é ser batizado no Espírito Santo, é abrangente.
significando o evento com as suas manifestações exteriores e sensíveis. Já a segunda, numa alusão à virtude, ao poder do Espírito Santo, refere-se mais a esse aspecto espiritual interno do evento, que foi a capacitação poderosa dada pelo Espírito Santo aos discípulos para exercer a missão que havia recebido de Cristo Jesus. O batismo no Espírito Santo, nesses dois aspectos, o sensível da manifestação por sinais e o interior, acabou como um fato que a gente pode dizer aqui singular, definido e histórico, profetizado para determinado tempo, como registra o profeta Joel, no capítulo 2 e que a gente já leu aqui, e que mostra que, apesar do cumprimento do qual resultou, teve o quê? Efeitos permanentes. Uma vez ocorrido um evento, seus efeitos ou virtudes permanecem. A morte de Jesus, por exemplo, é um evento histórico. Ela aconteceu só uma vez e deixou para sempre o seu efeito ou a virtude que está operando até os dias atuais. Para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer época, a salvação vem do fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário pelos pecados de todos nós. Como a gente lê, por exemplo, na a carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 12 e 14. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. É isto que nós aprendemos na palavra de Deus. Por isso, não há necessidade de se repetir um evento histórico cada vez que se quer receber uma virtude que dele se resulta. Uma vez inaugurado o ministério do Espírito Santo, cumprida a promessa do derramamento feito lá no Antigo Testamento, conforme Joel capítulo 2, e a promessa do Senhor, inclusive, e esse fato foi realizado e continua beneficiando com sua virtude daí para sempre. Em outras palavras, os crentes não precisam de uma repetição do evento histórico ocorrido no dia de Pentecostes, que foram cumprimentados em Samaria, na casa de Cornélio e lá em Éfeso, em relação àqueles 12 discípulos que tinham sido batizados no batismo de João. A gente vai entender que a atuação dessa virtude teve início naquele dia de Pentecostes, e nesse mesmo momento a pessoa recebe a virtude do Espírito Santo, quando a pessoa aceita Cristo Jesus. E a primeira manifestação desse recebimento é a consciência do perdão, da justificação, da salvação, que a pessoa passa a ter, bem como a consciência de que passou a ter Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Mestre. E quanto ao mais da vida cristã, o normal é a apropriação continuada da graça, do conhecimento e das capacitações para os diversos aspectos do serviço e adoração da vida cristã, assim como o processo de crescimento no qual o apóstolo Paulo vai se referir muitas e muitas vezes nas suas epístolas. Ficamos, é, com relação a essa temática, com essas preliminares. Desta forma, estamos indicando que teremos bastante vídeos sobre o assunto ainda nesse canal. Que você possa ser ricamente abençoado pela palavra de Deus, que esta encontre guarida em seu coração, que venha ocupar sua mente o tempo todo, para que você possa pensar a partir das Escrituras Sagradas. Deus o abençoe rica e abundantemente, pois este é o desejo do meu coração, é também a minha oração.